Boa tarde, Miguel. Boa tarde. Boa tarde. Ontem tivemos uma rodada pela Série A e nenhuma vitória catarinense. Um empate e uma derrota. Nos dois jogos realizados, a Chapecoense jogou em casa, jogou com um grande time, jogou com o Grêmio. O Grêmio briga pela parte de cima da tabela. Eu sempre digo que nós, de Santa Catarina, ainda estamos naquele estágio de brigar ali pelo meio da tabela, se não cair tá bom, se vier uma Sul-Americana caiu do céu, sabe? Não tem aquela... nós não temos aquela... Temos a pretensão, mas não temos a competência de brigar na parte de cima da tabela, embora a Chapecoense faça uma boa campanha. Jogou com o Grêmio. E, aliás, é gozado, né? O pessoal do Oeste gosta muito do futebol gaúcho. Grêmio Internacional. Eu já tive uma vez lá em Chapecó, acordei, ia jogar o Figueirense lá, eu ia transmitir o jogo, acordei de madrugada com uma passeata, eu digo, o que é isso? Abri a janela do hotel, era uma passeata do Grêmio, porque ia ter Grenal, depois veio a do Internacional. Mas já as coisas estão mudando. Ontem, muita gente, a torcida do Grêmio quase que lotou a parte lá, olha aí, ó. E há 2 minutos, o Grêmio fez um gol. O zagueiro Pedro Jeromel fez o primeiro gol do Grêmio. 2 minutos depois, teve o gol da Chapecoense, aí já é o segundo da Chapecoense. Virou para 2-1, Bruno Rangel. O Grêmio empatou novamente, 2-2. A Chapecoense fez 3-2 com o zagueiro, o Diego, que marcou 2 vezes. E no finalzinho, 37, o Juliano empatou para o Grêmio. Uma chuva de gols lá em Chapecó, 3-3, e um bom público no estádio, lá na Arena Condá. A Chapecoense agora joga a próxima rodada da Chapecoense, o próximo jogo da Chapecoense vai ser exatamente contra o Vitória, na Bahia. Vamos falar do Figueirense agora. O Figueirense tem falhas ali na defesa, né? Apresentou, né? O Figueirense ontem teve um caso praticamente inédito. O goleiro foi expulso. E até o técnico do Figueirense, no final da partida, deu uma entrevista coletiva, eu ouvi na Rádio Guarujá. Pois é o primeiro goleiro expulso. O goleiro faz parte de um time de futebol. Desde a hora que ele seja indisciplinado, e foi, o Gatito foi indisciplinado, porque foi lá, chamou o juiz de bonitinho, o juiz deu o cartão para ele, depois ele chamou o juiz de filho da Dutra, aí é obrigado a ser expulso, não, vai expulso. O Figueirense teve a oportunidade, mas tomou o gol exatamente a 25 minutos do primeiro tempo, olha aí, uma falha da defesa, apareceu Lelê, uma gol de Lelê não dá, não, e tomou o gol 1-0. O Figueirense perdeu a partida. O Figueirense teve a oportunidade de empatar, aí no final do primeiro tempo o goleiro foi expulso, 10-11, a coisa fica complicada, fica meio complicada. Mesmo assim, o Figueirense ainda teve a oportunidade de empatar e não empatou. As duas equipes disputam o mesmo campeonato, sabe? O mesmo campeonato. Santa Cruz e Figueirense vão brigar do meio da tabela para baixo. E eu achei ontem o time de Santa Cruz muito fraco. Figueirense tivesse um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de tesão, poderia ter vencido o jogo. A classificação ficou assim, ó, depois da rodada de ontem, ainda tem jogos que serão realizados hoje, tem 2 jogos marcados para hoje. Hoje tem Internacional, o teu time, recebe o Atlético Mineiro, e o Fluminense recebe o Corinthians. Mas o Figueirense ficou na 13ª colocação e a Chapecoense ficou na 10ª colocação com 11 pontos. Agora, fala rapidamente, vou te cortar aqui falando do Brasileirão, falar sobre seleção brasileira. Temos um novo técnico? É o Tite. O Tite foi convidado umas 2 vezes, convidado, mais especulação, né? Que o convite nunca chegou para ele. Houve sondagem, é diferente você ser sondado e você ser convidado. E o Tite não aceitou. E ontem, depois de uma reunião, o presidente, ele já se desligou do Corinthians, o presidente do Corinthians está uma arara, está dando uma bronca danada na CBF, porque a CBF tirou o título do Corinthians por aí. É o seguinte, ó, o sonho de cada jogador brasileiro é chegar à seleção brasileira e depois ir para a Europa para ganhar dinheiro, mas a seleção brasileira ainda é o desejo de todo jogador. E a mesma coisa é o treinador. O Tite hoje, na minha opinião, é o único treinador no Brasil que pode assumir a seleção brasileira, que tem critério, tem um esquema de jogo definido. Aí alguém pergunta assim, e até foi me perguntado hoje,
Cá, um técnico estrangeiro, não funciona. Não funciona. Aqui no Brasil é diferente. Sabe por quê? Até de um estado para o outro tem diferença. Por exemplo, sai um treinador de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, dificilmente ele se acostuma. Porque no Rio de Janeiro, os jogadores querem treinar um período só. Sabe como é que é? Outro período é para a praia. Então tem esse problema aí. Eu não gosto de treinador estrangeiro no Brasil. Eu acho que o Tite está de bom tamanho. Obrigada pela sua opinião. Até amanhã, meu amor. Um abraço. Obrigada.